Sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher, e ele respondeu: É minha irmã. Porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matassem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era ela formosa à vista. Ora, depois que ele se demorara ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por sua causa. Replicou-lhe Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o cêntuplo, e o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se o homem, e foi-se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali, e acampando no vale de Gerar, lá habitou. E Isaque tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que o seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. E ele chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam, por isso chamou-lhe Sitna. E partiu dali, e cavou ainda outro poço, porque por este não contenderam, pelo que chamou-lhes Reobote, dizendo: Pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer na terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaque, pois, edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor. Então armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Então Abimeleque veio a ele de Gerar, com Auzate, seu amigo, e Ficol, chefe do seu exército. E perguntou-lhes Isaque: Por que vieste ter comigo, visto que me odiais, e me repelistes de vós? Responderam eles: Temos visto claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, que não nos farás mal, assim como nós não te havemos tocado, e te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de manhã cedo, e juraram de parte a parte. Depois Isaque os despediu, e eles se despediram dele em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, e deram-lhe notícias acerca do poço que haviam cavado, dizendo-lhe: Temos achado água. E ele chamou o poço Seba,
Por isso é o nome da cidade Beer-seba, até o dia de hoje. Ora, quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. Estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Quando Isaque já estava velho, e se lhe enfraqueciam os olhos de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Disse-lhe o pai: Eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe antes que morra. Ora, Rebeca estava escutando quando Isaque falou a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. Disse então Rebeca a Jacó, seu filho: Eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. Respondeu, porém, Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. Porventura meu pai me apalpará, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição, e não uma bênção. Respondeu-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim cai essa maldição. Somente obedece a minha voz, e vai trazermos. Então ele foi, tomou-os, e os trouxe a sua mãe, que fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Com as peles dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. E pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado nas mãos de Jacó, seu filho. E veio Jacó a seu pai e chamou: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te, pois, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Perguntou Isaque a seu filho: Como é que tão depressa a achaste, filho meu? Respondeu ele: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te, pois, para que eu te apalpe, e veja se és meu filho Esaú mesmo ou não. Chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. No entanto, perguntou: Tu és mesmo meu filho Esaú? E ele declarou: Eu sou. Disse-lhe então seu pai: Traze-mo, e comerei da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E Jacó lhe o trouxe, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Disse-lhe mais Isaque, seu pai: Aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou, e seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes, o abençoou e disse: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê o orvalho do céu e dos lugares férteis da terra, e abundância de trigo e de mosto, sirvam-te os povos, e nações encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Tão logo Isaque acabara de abençoar a Jacó, e este saíra da presença de seu pai, chegou da caça Esaú, seu irmão, e fez também ele um guisado saboroso, e trazendo-o a seu pai, disse-lhe: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho,
para que a tua alma me abençoe. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Respondeu ele: eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ao ouvir as palavras de seu pai, bradou com grande, muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu Isaque: veio teu irmão e com sutileza tomou a tua bênção. Disse Esaú: não se chama ele com razão Jacó, visto que já por 2 vezes me enganou? Tirou-me o direito de primogenitura, e eis que agora me tirou a bênção. E perguntou: não reservaste uma bênção para mim? Respondeu Isaque a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que, pois, poderei eu fazer por ti, meu filho? Disse Esaú a seu pai: porventura tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Respondeu-lhe Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu. Pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Esaú, pois, odiava Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem chegando os dias de luto por meu pai, então hei de matar Jacó, meu irmão. Ora, foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, pelo que ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã, e demora-te com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá. Por que seria eu desfilhada de vós ambos num só dia? E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como estas dentre as filhas desta terra, para que viverei? Isaque, pois, chamou a Jacó, e o abençoou, e ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual foi a Padã-Arã, e Labão, filho de Betuel arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Ora, viu Esaú que Isaque abençoara Jacó, e o enviara a Padã-Arã, para tomar de lá mulher para si, e que abençoando-o lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. E que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e se foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto, e tomando uma das pedras do lugar, e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada,
cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna, derramando-lhe azeite em cima, e chamou aquele lugar Betel. Porém, o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer, e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então pôs-se Jacó a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente. E olhando viu ali um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto dele, pois desse poço se dava de beber aos rebanhos e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra no seu lugar sobre a boca do poço. Perguntou-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam eles: Somos de Harã. Perguntou-lhes mais: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Perguntou-lhes ainda: Vai ele bem? Responderam: Vai bem. E eis ali Raquel, sua filha, que vem chegando com as ovelhas. Disse ele: Eis que ainda vai alto o dia, não é hora de se ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Responderam: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e seja removida a pedra da boca do poço. Assim é que damos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto era ela quem as apacentava. Quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se e revolveu a pedra da boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou a Raquel, e levantando a voz chorou. E Jacó anunciou a Raquel que ele era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Raquel, pois, foi correndo para anunciá-lo a seu pai. Quando Labão ouviu essas novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou à sua casa. E Jacó relatou a Labão todas essas coisas. Disse-lhe Labão: Verdadeiramente tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele 1 mês inteiro. Depois perguntou Labão a Jacó: Por seres meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da mais moça, Raquel. Leia tinha os olhos enfermos, enquanto que Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó, porquanto amava Raquel, disse: 7 anos te servirei para ter a Raquel, tua filha mais moça. Respondeu Labão: Melhor é que eu a dê a ti do que a outro. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por causa de Raquel, e estes lhe pareciam como poucos dias,
pelo muito que a amava. Então Jacó disse a Labão: dá-me minhas mulheres, porque o tempo já está cumprido, para que eu a tome por mulher. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar, e fez um banquete. À tarde, tomou a Leia, sua filha, e a trouxe a Jacó, que esteve com ela. E Labão deu a sua serva Zilpa, por serva a Leia, sua filha. Quando amanheceu, eis que era Leia, pelo que perguntou Jacó a Labão: que é isto que me fizeste? Porventura não te servi em troca de Raquel? Por que então me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Não se dá a menor antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de outros 7 anos que ainda me servirás. Assim fez Jacó, e cumpriu a semana de Leia. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. E Labão deu sua serva Bila, por serva a Raquel sua filha. Então Jacó esteve também com Raquel, e amou a Raquel muito mais do que a Leia, e serviu com Labão ainda outros 7 anos. Viu, pois, o Senhor que Leia era desprezada, e tornou-lhe fecunda a madre. Raquel, porém, era estéril. E Leia concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben. Pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e lhe chamou Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho, e disse: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Portanto lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, e disse: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá, e cessou de ter filhos. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: porventura estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre? Respondeu ela: eis aqui minha serva Bila, recebe-a por mulher, para que ela dê à luz sobre os meus joelhos, e eu deste modo tenha filhos por ela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó a conheceu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho, pelo que lhe chamou Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu à luz um segundo filho a Jacó. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com a minha irmã, e tenho vencido, e chamou-lhe Naftali. Também Leia, vendo que cessara de ter filhos, tomou a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Leia, deu à luz um filho a Jacó. Então disse Leia: afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois Zilpa, serva de Leia, deu à luz um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: feliz sou eu, porque as filhas me chamarão feliz, e chamou-lhe Azer. Ora, saiu Rubens nos dias da ceifa do trigo, e achou madráguas no campo, e a trouxe a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: dá-me, peço-te, das madráguas de teu filho. Ao que lhe respondeu Leia: é já pouco que me hajas tirado meu marido? Queres tirar também as madráguas de meu filho? Prosseguiu Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas madráguas de teu filho. Quando, pois, Jacó veio à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: hás de estar comigo, porque certamente te aluguei pelas madráguas de meu filho. E com ela deitou-se Jacó naquela noite. E ouviu Deus a Leia, e ela concebeu, e deu a Jacó um 5º filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, porquanto dei a minha serva, meu marido. E chamou ao filho
Issacar. Concebendo Léia outra vez, deu a Jacó um 6º filho, e disse: Deus me deu um excelente dote. Agora morará comigo meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou-lhe Zebulon. Depois disto, deu à luz a uma filha, e chamou-lhe Diná. Também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda. De modo que ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus o opróbrio, e chamou-lhe José, dizendo: Acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Despede-me, a fim de que eu vá para o meu lugar e para a minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, para os quais te tenho servido, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: Se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que te darei. Ao que lhe respondeu Jacó: Tu sabes como te hei servido, e como tem passado o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda tem se multiplicado abundantemente, e o Senhor te tem abençoado por onde quer que eu fui. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Insistiu Labão: Que te darei? Então respondeu Jacó: Não me darás nada. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras. E isto será o meu salário. De modo que responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário assim exposto diante de ti. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras, e escuro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Concordou Labão, dizendo: Seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia algum branco, e todos os escuros entre os cordeiros, e os deu nas mãos de seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes, de estoraque, de amendoeira e de plátano, e descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. E as varas que descascara, pôs em frente dos rebanhos, nos coxos, isto é, nos bebedouros onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando vinham beber. Os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e fez os rebanhos olhar para os listrados e para todos os escuros no rebanho de Labão. E pôs seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos bebedouros diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, ele não as punha. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas estas riquezas. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Disse o Senhor então a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Pelo que Jacó mandou a chamar a Raquel e a Léia ao campo onde estava o seu rebanho. E lhes disse: Visto que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém
o Deus de meu pai tem estado comigo. Ora, vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, as salpicadas serão teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão teu salário, então todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tem tirado o gado de vosso pai e mo tem dado a mim. Pois sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho, Jacó? Eu respondi, eis-me aqui. Prosseguiu o anjo, levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Leia, temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. E levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã Arã, a fim de ir ter com Isaque seu pai a terra de Canaã. Ora, tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Jacó iludiu a Labão o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. E fugiu com tudo que era seu, e levantando-se, passou o rio e foi em direção à montanha de Gileade. Ao terceiro dia, foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó jornada de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe, guarda-te que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó, que fizeste que me iludiste e levaste minhas filhas como cativas da espada? Por que fugiste ocultamente e me iludiste e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria e com cânticos ao som de tambores e de harpas? Por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Ora, assim procedeste neciamente. Está no poder da minha mão fazer-vos mal, mas o Deus de vosso pai falou-me ontem à noite, dizendo, guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Mas ainda que quiseste ir embora, porquanto tinhas saudades de casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois dizia comigo que tu me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, porém, esse não viverá. Diante dos nossos irmãos, descobre o que é teu, do que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda das suas servas, e não achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia metido na albarda do camelo, e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai, não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, porque eu não posso levantar na tua presença,
pois estou com o incômodo das mulheres. Assim, ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Depois de teres apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que eles julguem entre nós ambos. Estes 20 anos que estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu sofri o dano. Da minha mão requerias tanto furtado de dia como furtado de noite. Assim andava eu. De dia me consumia o calor, de noite a geada, e o sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Respondeu-lhe Labão: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas tiveram? Agora, pois, vem, e façamos um pacto, eu e tu, e sirva ele de testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, e a erigiu como coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras, e fizeram um montão, e ali junto ao montão comeram. Labão lhe chamou Jegar Saduta, e Jacó chamou-lhe Galaede. Disse, pois, Labão: este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galaede. E também Mispá, porquanto disse: vigie o Senhor entre mim e ti, quando estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse ainda Labão a Jacó: eis aqui este montão, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Seja este montão testemunha, e seja esta coluna testemunha, de que, para mal, nem passarei eu deste montão a ti, nem passarás tu deste montão e desta coluna a mim. O Deus de Abraão e o Deus de Naor e o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou os seus irmãos para comerem pão. E tendo comido, passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E, partindo, voltou para o seu lugar.